Segunda parte. 1. Napoleão iniciou a guerra com a Rússia porque não pôde evitar ir a Dresden, nem inebriar-se com as honras, nem vestir a farda polaca, nem ficar impressionado com o estado de ânimo que na manhã de junho o incitou à aventura, nem conter a explosão de ira na presença de Kurakin e depois na de Balachov. Alexandre recusava-se a quaisquer conversações porque se sentia pessoalmente insultado. Barclay de Tolly tentava comandar o exército da melhor maneira para cumprir o seu dever e ganhar a fama de grande cabo de guerra. Rostov lançou-se ao ataque porque era incapaz de conter o desejo de galopar por campo raso. E da mesma maneira agiam, por força das suas características pessoais, dos seus hábitos e das suas condições e objetivos, todos os inúmeros personagens participantes desta guerra. Eles tinham medo, eram vaidosos, alegravam-se, indignavam-se, raciocinavam, sempre com a convicção de que sabiam o que estavam a fazer e que o faziam em seu proveito próprio. Mas todos eles eram instrumentos involuntários da história e levavam a cabo um trabalho obscuro para eles, mas claro para nós. Este é o destino imutável de todos os agentes práticos, que são tanto menos livres quanto mais alta é a sua posição na hierarquia humana. Na verdade, os personagens de 1812 há muito que abandonaram o palco. Os seus interesses pessoais desapareceram sem deixar rastro. E agora perante nós apenas se erguem os resultados históricos daquela época. Ora, suponhamos que as pessoas vindas da Europa, lideradas por Napoleão, tinham de entrar pela Rússia dentro e lá perecer. Neste caso, toda a atividade contraditória, absurda e cruel dos participantes desta guerra se torna compreensível para nós. Queria a providência que toda esta gente, perseguindo os seus fins pessoais, contribuísse para o cumprimento de um único e grande desígnio de que nenhuma das pessoas envolvidas fazia a mínima ideia. Nem Napoleão, nem Alexandre, nem ainda menos qualquer outro participante da guerra. Hoje é claro para nós o que, em 1812, foi a causa do aniquilamento do exército francês. Ninguém refutará que a causa da derrota das forças francesas de Napoleão foi, por um lado, a sua entrada nas profundezas da Rússia com a estação do ano já adiantada, sem se terem preparado convenientemente para uma campanha de inverno. E, por outro lado, a feição que a guerra veio a tomar com a queima das cidades russas e o levantamento do ódio ao inimigo no nosso povo. Porém, naquela altura, não só ninguém previa o que agora parece evidente, como ninguém previa que somente desta maneira era possível que perecesse um exército de 800 mil homens, o melhor do mundo, e comandado pelo melhor cabo de guerra, enfrentado por um exército 2 vezes mais fraco, inexperiente, e comandado por cabos de guerra igualmente inexperientes, o exército russo. Não só ninguém o previa, como ainda por cima, todos os esforços dos russos iam constantemente no sentido de impedir a única coisa que podia salvar a Rússia. Olha, mais tarde na Segunda Guerra foi a mesma coisa. E da parte dos franceses, apesar da experiência e do assim chamado gênio militar de Napoleão, todos os esforços visavam chegar até o fim do verão a Moscovo, ou seja, fazer precisamente aquilo que viria a destruí-los. Nas obras dos historiadores sobre o ano de 1812, os autores franceses gostam de escrever que Napoleão sentia o perigo de estender a sua linha, que procurava o confronto, que os marechais o aconselhavam a que parassem em Smolensk e gostam de apresentar outros argumentos semelhantes para provar que supostamente já naquela altura havia a noção do perigo da campanha. Ora, os autores russos gostam ainda mais de escrever que, desde o início da campanha, existia uma estratégia de guerra do tipo Cita que consistia em atrair Napoleão para o interior da Rússia e atribuem tal plano quer a Pfull, quer a um francês qualquer, quer a Toll, quer ao próprio imperador Alexandre, indicando os escritos, planos e cartas em que realmente há insinuações para esta estratégia. Porém, todos estes fracos indícios da previsão do que aconteceu, tanto da parte dos franceses como da parte dos russos, apenas são evocados hoje porque o acontecimento o justifica. Se não se desse o acontecimento, os indícios dessa previsão seriam-se esquecidos, tal como estão esquecidos milhares ou milhões de previsões e suposições contrárias que estavam em voga naquele tempo,
mas que, verificando-se estarem erradas, caíram no esquecimento. Sobre o desfecho de cada acontecimento em curso, existem sempre tantas suposições que, seja qual for o final, encontrar-se-ão sempre pessoas que dirão: já nessa altura eu disse que se ia passar assim, esquecendo por completo que entre as previsões que se faziam havia-as de caráter absolutamente contraditório. As suposições de que Napoleão teria consciência do perigo de estender a sua linha de avanço e que os russos atraiam conscientemente o inimigo para o interior da Rússia pertencem, por certo, à referida categoria. E os historiadores apenas muito forçadamente podem atribuir tais considerações a Napoleão e aos seus marechais e tais planos aos comandantes russos. Todos os factos contradizem completamente essas suposições. No decorrer da guerra, não só não havia da parte dos russos qualquer desejo de atrair os franceses para o interior do país, como se fazia tudo desde o início da invasão para os travar. E Napoleão não só não tinha medo de estender a sua linha de avanço, como ainda rejubilava por cada passo que avançava. E ao contrário do que fizera nas suas anteriores campanhas, era muito preguiçosamente que procurava o confronto nos campos da batalha. No início da campanha, os nossos exércitos estão separados e o objetivo único que almejamos consiste em juntá-los. Ora, para recuar e atrair o inimigo para o interior do país, a junção das tropas seria tudo menos vantajosa. O imperador está junto ao exército para lhe levantar o ânimo e o incitar a defender cada palmo da terra russa, e não com fins de retirada. É construído o gigantesco acampamento segundo o plano de Pfuel. E a ideia é não recuar mais, é não se recuar mais. O imperador censura os comandantes em chefe por cada passo de retirada. Não só o incêndio de Moscovo, mas mesmo a possibilidade de deixar entrar o inimigo em Smolensk, cabem sequer na cabeça do imperador. E, quando os exércitos finalmente se juntam, ele indigna-se com o facto de Smolensk ter sido entregue e incendiada e por não ter sido dada a batalha geral nos acessos a esta cidade. Assim pensa o imperador, mas os comandantes russos e todos os russos em geral ainda se indignam mais do que ele ao pensarem que os nossos estão a recuar para o interior do país. Napoleão, depois de ter cortado as tropas russas, avança para o interior do país e perde várias possibilidades de lhes mover batalhas. Em agosto está em Smolensk e apenas pensa em seguir em frente, embora, como vemos hoje, tal avanço lhe tenha sido incontestavelmente prejudicial. Os factos evidenciam que nem Napoleão previa o perigo que era seguir para Moscovo, nem Alexandre e os seus comandantes militares pensavam naquela altura em atrair Napoleão para o interior. Mas precisamente o contrário. Napoleão foi levado a avançar para Moscovo não porque alguém tivesse esse plano, aliás ninguém pensava sequer numa possibilidade dessas, mas tal aconteceu por efeito de um complexo jogo de intrigas, intenções, desejos pessoais por parte dos intervenientes na guerra que nem imaginavam o que podia acontecer e que era a única salvação da Rússia. Tudo acontece por acaso. Os exércitos russos estão separados no início da campanha. Tentamos juntá-los com o objetivo evidente de provocar a batalha e conter a ofensiva do inimigo. Mas nesta aspiração de juntarmos as nossas tropas, evitando batalhas com um inimigo mais forte e involuntariamente recuando em ângulo agudo, levamos os franceses até Smolensk. Mas dizermos que recuamos em ângulo agudo é pouco, porque as movimentações dos franceses fazem separar os dois exércitos russos. Este ângulo torna-se ainda mais agudo e recuamos ainda mais, porque Barclay de Tolly, um alemão nada popular, é odioso para Bagration, que tem de se sujeitar ao seu comando. Pelo que Bagration, comandante do segundo exército, faz tudo para se juntar o mais tarde possível a Barclay e não ficar assim subordinado a ele. Bagration demora a juntar-se a Barclay de Tolly, embora seja este o objetivo de todo o comando superior, porque lhe parece que nesta marcha põe em perigo o seu exército e que o mais vantajoso para ele é recuar mais para a esquerda e para o sul, incomodando o inimigo pelo flanco e pela retaguarda e completando o seu exército na Ucrânia. Ora, assim lhe parece e assim foi ideado por ele, porque não quer ficar subordinado ao alemão Barclay de Tolly, que detesta e que é de patente inferior à sua.
O imperador está no exército para lhe levantar o moral, mas a sua presença, a sua hesitação, não sabe que decisão tomar, e também o elevado número de planos e de conselheiros de que se rodeia, levam à exaustão do primeiro exército e o primeiro exército recua. Foi previsto parar no acampamento do Drissa, porém, inesperadamente, Paulucci, que pretende tornar-se comandante em chefe, influencia com a sua maneira de ser enérgica o imperador Alexandre, o que leva a que todo o plano de Pfull seja cancelado, sendo o comando supremo entregue a Barclay de Tolly. Ora, como Barclay de Tolly não inspira confiança, limitam-lhe o poder. Os exércitos estão fragmentados, não existe um comando único, Barclay não goza de popularidade. Entretanto, desta confusão, desta fragmentação e da impopularidade do comandante em chefe alemão, decorre, por um lado, a indecisão e a ausência de batalhas, que seriam impossíveis de evitar se os dois exércitos estivessem juntos e se o comandante em chefe não fosse Barclay de Tolly. Por outro lado, observa-se uma crescente indignação relativamente aos alemães e o alçar do espírito patriótico. Finalmente, o imperador vai-se embora do exército e, como único e mais conveniente pretexto para a sua partida, é escolhida a ideia de que é necessário que o imperador parta para as capitais a fim de exaltar o espírito do povo e estimulá-lo para uma guerra nacional. E esta viagem do imperador a Moscou triplica as forças do exército russo. O imperador deixa o exército para não constranger o poder do comandante em chefe e com a esperança de que sejam tomadas medidas mais decisivas. Porém, a situação no tocante ao comando dos exércitos fica ainda mais confusa e enfraquecida. Bennigsen, o grão-príncipe e uma colmeia de generais ajudantes de campo ficam no exército para controlarem a atividade do comandante em chefe e para o estimularem. Então, Barclay de Tolly, sentindo-se ainda menos livre sob a vigilância de todos esses olhos do czar, torna-se ainda mais cauteloso onde são necessárias ações decididas e evita as batalhas. Barclay de Tolly defende a atitude cautelosa. O grão-príncipe herdeiro faz insinuações de traição e exige a batalha geral. Lyubomirsky, Branicki, Vlocki e outros instigam de tal maneira toda esta balbúrdia que Barclay, com o pretexto da necessidade de enviar relatórios à sua majestade, manda os generais ajudantes de campo para Petersburgo e entra em conflito com Bennigsen e com o grão-príncipe. Em Smolensk, por pouco que Bagration tenha feito para isso, os exércitos juntam-se finalmente. Bagration chega de coche à casa ocupada por Barclay. Barclay põe a sua faixa de Gran Cruz atravessada ao peito, sai de encontro de Bagration e, como é de norma com um militar de patente superior à sua, apresenta-lhe o relatório. Bagration, naquela luta de generosidades, apesar de ser oficial de patente mais alta, aceita ficar subordinado a Barclay. No entanto, depois disso, passa a concordar ainda menos com ele. Bagration, por vontade pessoal e também por ordem do imperador, passa às denúncias de Barclay. Escreve a Arakchev: apesar da vontade de sua majestade, não posso estar com o ministro Barclay. Por amor de Deus, mande-me para algum lado, nem que seja para comandar um regimento, mas aqui não posso ficar. Todo o quartel-general está cheio de alemães, o que torna a vida impossível para um russo e os resultados são nulos. Pensava eu que estava a servir a sério o imperador e a pátria, mas o resultado é que estou ao serviço de Barclay. Francamente não quero. A colmeia dos Branicki, Vitzingerode e outros que tais envenena ainda mais as relações entre os dois comandantes em chefe, comprometendo ainda mais a unidade do comando. É decidido preparar o ataque contra os franceses nos acessos a Smolensk, e para isso é mandado um general examinar as posições. Este general, como odiava Barclay, vai ter com um amigo comandante de um corpo de exército e depois de passar com ele o dia inteiro, volta para junto de Barclay e critica em todos os pontos o futuro campo de batalha que não viu. Enquanto continuam as discussões e as intrigas por causa do futuro campo de batalha, enquanto se procuram os franceses com múltiplos enganos sobre a sua localização, estes esbarram com a divisão de Neverovsky e chegam às portas de Smolensk. Considera-se necessário provocar uma batalha de surpresa em Smolensk para salvar as comunicações. A batalha é travada, morrem milhares de homens de ambos os lados. Smolensk,
contra a vontade do imperador e de todo o povo, é abandonada. Smolensk é incendiada pelos seus próprios habitantes, enganados pelo governador. O povo de Smolensk, arruinado, parte para Moscovo, dando exemplo a outros russos, pensando apenas no que perdeu e instigando o ódio pelo inimigo. Napoleão avança, nós recuamos, e assim se aproxima aquilo que iria destruir Napoleão.